Se você já está com a sua Bíblia aberta, eu quero que você encontre aí o capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 43 ao 48. Mas antes da gente fazer a leitura, eu gostaria de fazer mais uma oração para o Senhor poder nos conduzir nesse momento ao entendimento da sua palavra. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de abrir a tua palavra para ouvir o teu conselho, Pai, essa noite. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, a não somente compreender, mas colocar em prática tudo aquilo que o Senhor ensinou e revelou. Em nome de Jesus, nós estamos gratos porque o Senhor é bom. Há 2000 anos atrás, o Senhor subiu naquele monte e começou a ministrar para aquele povo, Pai. Esse sermão não alcançou simplesmente somente aquele povo daquela época, mas alcançou a nós também. Eu tenho certeza que através da exposição da sua palavra, o Senhor tem algo especial a tratar conosco essa noite. Portanto, em nome de Jesus, que seja a tua palavra exaltada, que seja o teu nome engrandecido. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta, vamos estar lendo aqui a partir do versículo 43 do capítulo 5 de Mateus até o versículo 48. E assim a gente finaliza o capítulo 5 de Mateus nessa exposição do Sermão do Monte. A leitura inicia assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Jesus aqui com essas palavras, quando ele faz essa declaração, e a gente olha para o contexto em que a gente vive, a gente percebe que para a maioria das pessoas é quase impossível cumprir o que Jesus está dizendo aqui. Para a maioria das pessoas nos dias de hoje, na verdade, é impensável, né, cumprir o que Jesus está pedindo aqui nesse texto. Porque, na verdade, o que Jesus está pedindo aqui vai completamente na contramão do senso comum das pessoas. O que Jesus está pedindo aqui nessa palavra é contrário aos valores que esse mundo ensina. Observe o que Jesus está pedindo aqui nessa declaração que ele está fazendo. Ele está pedindo para a gente amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Agora, se já é difícil a gente amar o nosso irmão, quão dirá amar o nosso inimigo? Se já é difícil a gente amar aquelas pessoas que nos amam, quão dirá difícil seria também amar aquelas pessoas que nos maltratam, aquelas pessoas que pisam no nosso calo, aquelas pessoas que sempre estão buscando uma oportunidade para nos prejudicar. Quão difícil é amar os nossos inimigos. Quão difícil é amar aqueles que nos perseguem. Orar por aquelas pessoas que nos perseguem para nos maltratar, para nos machucar, para nos prejudicar. Mas observe aqui que isso é uma orientação e um pedido de Jesus. Portanto, há uma possibilidade de cumprir com o que ele está pedindo aqui. Mas quando a gente olha friamente esse texto, a gente percebe que é possível amar o nosso inimigo. Porque pensa um pouco comigo. Se já é difícil a gente amar aquela pessoa que nos ama, porque se hoje eu falo que eu amo profundamente a minha família, vai ter dias, ou já teve dias, que eu não demonstrei esse amor pela minha família com atitudes. Se eu falo que eu amo o meu irmão, aquele que me ama, tem dias que eu não demonstro esse amor para com ele. Porque o sentimento, irmãos, ele não é simplesmente um simples sentimento, um sentimento inativo. O amor é um sentimento ativo. Você demonstra que ama alguém através das suas atitudes.
alcançar hoje, alcançou primeiro aquele povo judeu que estava lá no monte ouvindo Jesus ministrar essas palavras. Vamos observar um pouco sobre o contexto em que Jesus proferiu essas palavras, para que você possa perceber o choque que Jesus deu na mentalidade daquele povo que estava ouvindo ele ensinar esse sermão do monte. Eu quero que você perceba um pouco sobre o contexto geográfico em que Jesus estava ministrando essa palavra. Jesus estava em cima de um monte e ele de repente abriu a boca e começou a falar o que nós acabamos de ler aqui. E naquele monte, o que as pessoas podiam ver eram os muros que foram erguidos pelos judeus, muros fazendo separação, fazendo divisão entre povos. Naquela época de Cristo, o que eles mais tinham, o que os judeus mais tinham, era amizade, era inimigos. Havia, na verdade, uma inimizade entre os judeus de Jerusalém e os judeus de Samaria. Havia essa inimizade entre os judeus e os samaritanos. Eles haviam erguido os muros, paredes, justamente por causa disso. Justamente por causa da inimizade. Então observe o contexto em que Jesus está falando essas palavras aqui. Se a gente observar um pouco sobre o contexto político, a gente vai perceber que na época em que Jesus falou essas palavras aqui, os judeus eles estavam sob o jugo de Roma. Eles estavam vivendo sobre a opressão romana. Era Roma, na verdade, que impunha sobre os israelitas o jugo pesado, um fardo pesado. Inclusive, o povo judeu naquela época pagava impostos abusivos, impostos altos para Roma. Inclusive, os judeus tinham como próprio inimigo pessoas do meio deles também. Eram aqueles que se chamavam publicanos, porque os publicanos eram considerados inimigos da pátria. Os publicanos eram considerados os traidores da nação. Porque os publicanos, na verdade, eles passaram a trabalhar para Roma cobrando impostos altos, impostos abusivos do seu próprio povo. Então, o contexto em que Jesus está dizendo essas palavras aqui é um contexto em que o povo tem muitos inimigos. Há uma inimizade muito grande aqui. E quando Jesus diz isso, ele vai chocar as pessoas. Quando Jesus diz essas palavras aqui, ele vai começar a chocar muita gente que estava ouvindo ele. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala, vocês têm que amar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, Jesus estava dizendo o seguinte, eles tinham que amar os romanos, mesmo os romanos andando nas ruas de Jerusalém e muitas das vezes pegando algum judeu, e levando para um serviço forçado. Quando Jesus disse, vocês têm que amar os vossos inimigos, ele estava dizendo, vocês têm que amar esse tipo de gente aí. Vocês têm que amar os publicanos, que andam aí roubando de vocês, que andam cobrando impostos altos. Vocês precisam amar os samaritanos, porque havia uma inimizade naquela época entre eles. Quando Jesus fala, vocês precisam amar os vossos inimigos, ele engloba aqui todo mundo. Independentemente da cor, da raça, tem que amar a todos. Tem que amar os romanos, tem que amar os publicanos, tem que amar os samaritanos, tem que amar os estrangeiros, tem que amar a todos. Então imagine o choque que foi causado na mente daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus quando ele disse isso. Até porque a maioria dos judeus estava esperando um Messias político, um Messias que abraçasse a causa deles e se revoltasse contra Roma, contra o Império Romano. A maioria dos judeus estava esperando de Jesus, naquele monte, um discurso triunfalista, um discurso da espada e fazer uma guerra, levantar um motim contra Roma. Esse era o tipo de discurso que os judeus estavam esperando de Jesus. Estavam aguardando Jesus erguer a voz e dizer, nós temos que invadir e saquear, nós temos que destruir. Podemos ficar com esse jugo pesado sobre as nossas costas. Mas Jesus vem e apresenta uma proposta completamente diferente. O discurso de Jesus não é um discurso de ódio. Um discurso de Jesus não é um discurso de ódio contra os inimigos. O discurso de Cristo não é um discurso de revolução, não é um discurso de motim, não é um discurso de ira. Pelo contrário, o discurso de Jesus é um discurso sereno, é um discurso de amor. Vocês precisam amar os vossos inimigos e orar por aqueles que
perseguem a vocês. Jesus chocou a mentalidade daquele povo. Aquele povo, ouvindo essas palavras de Jesus, automaticamente começou a olhar para a situação, para o cenário em que ele se encontrava. E com certeza, muitos deles começaram a se perguntar: espera um pouco, eu tenho que amar a César? Eu tenho que amar os guardas romanos? Eu tenho que amar esses publicanos? Eu tenho que amar esses estrangeiros? Eu tenho que amar esses samaritanos? E Jesus diria para eles: sim, tem que amar a todos, porque é o que Jesus está pedindo aqui na sua palavra. É difícil conceber essa ideia. É difícil amar aquele que nos maltrata. É difícil amar os inimigos. É difícil orar por aqueles que nos perseguem. Mas esse é um conselho de Cristo. E Jesus está aqui, na verdade, lançando esse convite. E esse convite de Jesus é um desafio. Foi um desafio para aquela época e continua sendo um desafio para os nossos dias de hoje. Porque não é fácil, não é fácil. Agora eu quero que você olhe aí para a sua Bíblia, porque a gente vai perceber, na verdade, alguns detalhes aqui dessa declaração de Jesus para facilitar mais a sua compreensão sobre o que Jesus quer transmitir aqui. Se você for pegar como base todo o contexto aqui do capítulo 5, desde o versículo 1, você vai perceber que o que Jesus está declarando aqui no final do capítulo 5 é, na verdade, uma aplicação de uma conduta de vida daqueles que são sal da terra e luz do mundo. É uma aplicação de conduta de vida daqueles que possuem todas as bem-aventuranças, daqueles que já foram convertidos, daqueles que já foram regenerados. A conduta dessas pessoas agora vai condizer com essa declaração que Jesus está dizendo aqui. Vai amar o inimigo, vai orar por aqueles que perseguem. Então, existe esse contexto, a gente não pode desconsiderar. O que Jesus está dizendo aqui, a gente precisa perceber o contexto em que ele estava dizendo. Porque não há nenhuma possibilidade de alguém amar o seu inimigo, de alguém orar por aquele que está perseguindo, se esta pessoa não foi regenerada. Se essa pessoa não foi convertida, se essa pessoa não possuir as bem-aventuranças, essas qualidades espirituais, se essa pessoa não for sal da terra, não for luz do mundo, ela não vai conseguir amar o seu inimigo, não vai conseguir orar por aqueles que perseguem. E se você perceber também aqui no contexto, né, quando a gente olha para o contexto, a gente percebe que sempre quando Jesus ele quer fazer uma aplicação do seu ensino, o que ele está fazendo aqui? Primeiro ele pega o exemplo de uma passagem lá do Antigo Testamento. Ele levanta uma lei lá do Antigo Testamento, traz para o contexto em que ele vivia, e ele, na verdade, faz uma declaração sobre essa lei. E ao fazer a declaração sobre essa lei, Jesus agora vai explicar, vai mostrar o princípio que está por trás dessa lei. Ele vai trazer o sentido pleno para essa lei. E quando Jesus traz o sentido pleno para essa lei, ele joga por terra a falsa interpretação dos escribas e fariseus. Quando ele joga por terra a falsa interpretação, quando ele desmascara a falsa interpretação dos escribas e fariseus sobre a lei, ele agora chega dizendo: eu, porém, vos digo. É por isso que constantemente você vai ver Jesus falando esta citação. Eu, porém, vos digo, contrastando com a falsa interpretação dos escribas e fariseus. E quando ele fala eu, porém, vos digo, agora ele traz o sentido pleno, o verdadeiro princípio que está por trás da lei. E aí depois ele faz o fechamento, ele faz uma aplicação pessoal para a nossa vida com base no princípio que ele já havia ensinado sobre a lei. E aqui não é diferente. Se você observar o início do versículo 43, Jesus está dizendo a mesma coisa. Ouvistes o que foi dito. Ouvistes o que foi dito. Aquilo que estava no Antigo Testamento. Ouvistes o que foi dito. Aquilo que havia sido revelado por Deus a Moisés. E Moisés havia transmitido para o povo. E o povo, na verdade, havia comunicado de geração em geração, até chegar na época de Cristo. E isso que ele está dizendo, ouviste o que foi dito, ele está fazendo menção às leis do Antigo Testamento. Agora, continuando, o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. O que Jesus está dizendo aqui está lá no capítulo 18 de Levítico. Mas o que acontece? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Deus nunca pediu em nenhuma parte da Escritura para o seu povo odiar o seu inimigo. Nunca pediu isso. Aqui existe um acréscimo
da religiosidade. Há um acréscimo aqui, escribas e fariseus. Porque, na verdade, o que Deus havia revelado lá no Antigo Testamento, na sua lei, foi o seguinte: amarás ao teu próximo. Deus não pediu para odiar o seu inimigo, mas os fariseus e escribas, eles deturpavam a revelação de Deus. Eles, na verdade, faziam uma interpretação superficial. Eles faziam uma interpretação equivocada da lei. E eles transmitiam isso para o povo. Mas agora Jesus está chegando aqui para desmascarar essa farsa, para jogar por terra essa falsa interpretação. Eu quero que você abra a sua Bíblia, deixa marcado aí Mateus, capítulo 5, e vamos abrir a Bíblia lá em Levítico, capítulo de número 18, versículo de número, ou melhor, Levítico capítulo 19, versículo 18. Porque Jesus tem como base essa passagem aqui. E esta passagem aqui foi deturpada, foi acrescentada da sua época. Olha só o que está sendo dito, o que está sendo declarado na lei. Levítico capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa é a revelação de Deus. Essa é a revelação que ele deu na sua lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui era o mais excomungado da época. Samaritano aqui era sinônimo aqui de perversão. E olha o que Jesus está dizendo, pegando o exemplo de um samaritano, um dos homens mais odiados da época pelos judeus. Descendo um samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, padeceu dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe o óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Olha o que Jesus está ensinando aqui. Jesus está ensinando aqui
que o próximo é todo aquele que está no meio do seu caminho. Assim como aquele homem samaritano, ele encontrou aquela pessoa ferida, machucada, na parábola de Jesus, ele se compadeceu, ele teve misericórdia, ele viu aquele homem prostrado e precisando de ajuda e se compadeceu. Jesus disse: vai e faz o mesmo. Quem é o próximo? O próximo é todo aquele que estiver no seu caminho, que precisa de ajuda, que precisa de uma mão estendida. E o que, na verdade, os fariseus e escribas estavam fazendo na época era completamente ao contrário. Eles achavam que o próximo deles era aquelas pessoas que eles poderiam considerar, que eles poderiam gostar. Os estrangeiros não eram o próximo. Samaritanos não eram o próximo. Pessoas que eles não gostavam, os romanos, César, não era o próximo. Mas Jesus ensina nessa parábola que o próximo é todo aquele que está no seu caminho, que precisa de ajuda, que precisa de uma mão estendida. Então Jesus aqui, ele vai chocar a conduta de vida daquelas pessoas que viviam na sua época. E voltando aqui para o texto de Mateus capítulo 5, agora no versículo de número 44, Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo. Quando ele fala eu, porém, vos digo, é porque agora ele vai trazer uma revelação plena dessa lei. É porque agora ele vai trazer o sentido pleno dessa lei. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Qual é o princípio da lei? Qual é, na verdade, o sentido pleno? O sentido pleno, na verdade, é amar os inimigos, independentemente do que a pessoa fez com você. Você precisa amá-la. Não no sentido de você sair abraçando todos os seus inimigos, não no sentido de você sair andando com todos eles e dizendo eu te amo. Não é isso. É o fato de você não guardar em seu coração nenhuma reserva de ódio, independentemente do que a pessoa faça com você. Se alguém considera teu inimigo, na verdade, o fato daquela pessoa te considerar inimigo não vai mudar, não vai alterar nada em você. Não vai alterar nada no teu coração. Porque você não guarda nenhuma reserva de ódio. Pelo contrário, você ama, independentemente do que aquela pessoa possa fazer com você. Então, o que Jesus está ensinando aqui é algo muito profundo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, os que vos perseguem. Quem é que persegue alguém? É o inimigo. O inimigo que persegue a pessoa. Então, o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: você vai demonstrar que ama o seu inimigo, não só com palavras, mas também orando pela vida dele. Porque falar que ama é muito fácil. É muito fácil a pessoa estar te maltratando e você ficar falando com palavras. Está me machucando, está me prejudicando, mas mesmo assim eu amo. Não. Você precisa demonstrar isso orando por ela. Aí que está a diferença. E isso é algo impensável de se fazer. Isso é algo que vai contra o senso comum. É algo que vai na contramão dos valores que o mundo ensina. Porque imagine uma pessoa te perseguindo, te machucando, te prejudicando, uma pessoa que é seu inimigo, declaradamente seu inimigo. A pessoa que busca oportunidade para te fazer o mal e no seu coração você está vendo tudo aquilo que está acontecendo contra você. E ao invés de você retribuir com a mesma moeda, você ora pela vida daquela pessoa. Você ora por ela. Ora nas certezas, tendo fé em seu coração, que a mesma graça que te alcançou, que te transformou, pode alcançar a vida daquela pessoa e pode transformar. E isso através da oração. Através da oração. Um exemplo disso a gente tem quando a gente olha, na verdade, para a vida de Saulo. Um homem que perseguia a igreja, um homem que era um inimigo implacável da igreja de Cristo, perseguia, matava, jogava na prisão. E o que aconteceu? A graça de Jesus envolveu aquele homem na estrada, no caminho a Damasco. Envolveu o apóstolo Paulo a graça de Deus e transformou o coração de Paulo para Paulo ser transformado em um dos maiores missionários que já passou por essa terra. Então, através da oração, existe uma possibilidade da graça de Deus alcançar alguém, do evangelho transformar o coração daquele que está te perseguindo, e ao invés daquela pessoa, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, de tanto ele maltratar a igreja, ele passou a ser, depois da transformação do evangelho, passou a ser um ajudador, um contribuidor da igreja. Então, a mesma coisa pode acontecer também por aquele que está te odiando, que está te perseguindo, que é o seu inimigo. Se você colocar os seus joelhos no chão e começar a orar por aquela pessoa, Deus pode alcançar o coração dela. E, na verdade, todo o mal que ela possa desejar por você pode ser convertido em bem para a sua vida.
porque há poder na oração. Olha só a continuação aí do que Jesus está dizendo, versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Jesus está dizendo que nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, porque fazendo isso, orando e, na verdade, amando aqueles que nos perseguem, nós vamos estar nos tornando filhos de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, Deus ama, e é da natureza do filho do Pai amar um filho de Deus. Não é por aí. Jesus está dizendo aqui que para se tornar um filho de Deus aqui na prática, demonstrar na prática que é filho de Deus, precisa amar o inimigo, precisa amar o próximo e precisa orar por aqueles que perseguem. Porque é da natureza do filho de Deus exercer o amor que ele recebeu do Pai. Muito bem, a gente vai continuar com a nossa transmissão. A internet caiu um pouco, mas a gente parou aí no versículo de número 45. Versículo de número 45, Jesus está dizendo, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Jesus está dizendo aqui, ó, que para se tornar filho de Deus, você precisa exercer o amor que você recebeu do Pai. E como? Amando até mesmo, se possível for, o seu inimigo. Amando aqueles que vos perseguem. Orando pelas pessoas que te desejam mal. E o que eu disse aqui antes e repito, é que muitas pessoas pensam que se tornam filhas de Deus só pelo fato de simplesmente levantar a mão em um culto e entregar sua vida para Jesus. E o que Jesus está dizendo aqui é algo muito mais profundo. Você se torna filho de Deus com algo que acontece lá no profundo do seu coração. É algo que surge lá no fundo da sua alma. É um amor até mesmo pelo seu inimigo. Assim você vai se tornar filho de Deus. Assim como Jesus está dizendo aqui, para que torneis filhos do vosso Pai Celeste. Precisa amar até se possível for o seu inimigo. E orar por aquele que persegue você. Olha a continuação aí do versículo 45. Porque ele faz, Deus faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Olha o exemplo aqui. Deus, quando ele faz cair chuva do céu, não é só para algumas pessoas. Quando ele faz o sol descer sobre a terra, não é só para algumas classes de pessoas. Ele não é seletivo nesse sentido. Pelo contrário, ele faz cair chuva sobre os justos e injustos, sobre os maus e bons. O sol vem para aquecer os justos e injustos. Vem para alcançar os bons e maus. Agora, por que, na verdade, que a gente só quer o bem daquelas pessoas que querem nos fazer o bem? Aquelas que nos desejam o mal, muitas das vezes a gente quer desejar o mal também em troca para aquela pessoa. Olha o exemplo que Jesus está dando aqui. Deus, o vosso Pai Celeste, ele faz chuva cair do céu sobre os bons e ruins, sobre os justos e injustos. Ai de nós, ai da humanidade, se Deus fosse seletivo em escolher somente aquelas pessoas que agradam a Ele.
Fala, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A gente precisa pegar o padrão de Deus. Como é que Deus age? Jesus deu um exemplo aqui. Olha, ele faz vir o sol não somente sobre os bons, mas sobre os injustos e sobre os maus. Precisamos pegar esse padrão. Não, eu preciso também tratar mal até mesmo aquela pessoa. Eu preciso tratar bem até mesmo aquela pessoa que me trata mal. Eu não posso devolver com a mesma moeda aquela pessoa que está me perseguindo, que está me maltratando. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu fui chamado para um padrão mais elevado. Eu preciso ser perfeito nesse sentido, assim como é perfeito o nosso Deus. Aí talvez a gente comece a pensar e a se perguntar, espera um pouco, Jesus está sendo muito duro aqui nessas palavras. Como assim? Como assim eu vou amar meu inimigo? Aquela pessoa que me maltratou fisicamente, emocionalmente. Como eu vou ter condição de amar essa pessoa? Jesus, será que ele não está aqui sendo um pouco radical? Não. Sabe por quê? Porque Jesus vivenciou tudo isso na prática. Jesus viveu na prática. Jesus não é hipócrita. O que Jesus está dizendo, está falando aqui, ele testemunhou na prática, viveu na prática, amando os seus inimigos. Você se lembra muito bem da história. Jesus foi traído. Jesus foi levado até os guardas romanos. Ele foi preso, foi esbofeteado, foi maltratado, ele foi cuspido. As pessoas, essas pessoas, na verdade, o qual Jesus está ensinando aqui, o qual Jesus, com o seu ensinamento, está aqui derrubando essas barreiras, essas paredes de divisão, essas paredes de inimizade que existiam entre os judeus e os samaritanos, entre os romanos e os judeus. O que Jesus fez por esse povo, unindo esse povo, na verdade, com o seu ensinamento, trazendo uma visão do reino de Deus, falando para amar os seus inimigos, essas próprias pessoas que ouviram os ensinos de Jesus, essas próprias pessoas, o qual Jesus ele ensinou a amar o próximo, essas próprias pessoas crucificaram ele. Essas próprias pessoas se declararam inimigas de Jesus, porque levaram Jesus para a cruz, crucificaram Jesus, maltrataram Jesus. Mas sabe qual foi a resposta que Jesus deu para eles? Amor, o amor do Pai. Jesus, mesmo sendo crucificado na cruz, ele poderia muito bem ter odiado todas aquelas pessoas por tudo aquilo que eles haviam feito com ele. Jesus poderia muito bem ter falado palavras ali de ódio, palavras ali de revolta. Sabe qual foi as palavras de Jesus na cruz? Foi esta: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O que Jesus fez foi orar pelos seus inimigos, orar por aqueles que estavam maltratando ele. Jesus orou por aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante porque a gente aprende aqui, quando a gente olha para o padrão de Cristo, para o exemplo de Cristo, a gente aprende que é possível amar os nossos inimigos. Porque foi justamente isso que Deus fez com nós. Você era inimigo de Deus. Todos nós éramos inimigos declarados de Deus por causa do pecado. O pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós éramos inimigos, filhos da ira, éramos considerados filhos da ira, conforme Paulo escreve lá em Efésios. Mas sabe o que aconteceu? Ele decidiu nos amar. Deus decidiu nos amar. Mesmo eu e você sendo considerados inimigos de Deus, Jesus, com o seu sacrifício, derrubou essas paredes de inimizade. Jesus desfez no sacrifício da sua carne. Ele desfez essa inimizade que havia entre nós e o nosso Deus. Portanto, ele nos ensina a praticar aquilo que nós recebemos do Pai. O amor que nós recebemos do Pai, sem ter nunca merecido. Nós precisamos agora manifestar esse amor com o nosso próximo. Talvez você olhe, aquela pessoa não merece o meu amor. Ela não merece porque ela me maltrata demais, me persegue demais. Você também não merecia o amor de Deus. Nós não merecíamos ser amados por Deus. Mas a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mesmo sem merecer, mesmo sendo inimigo, mesmo fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, mesmo cometendo tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, Deus respondeu com amor. Ele nos alcançou e Jesus desfez a inimizade. Jesus jogou por terra
a parede de separação, de divisão que havia entre a criatura e o Criador. Portanto, Jesus nos convida também a estar praticando esse mesmo amor que nós recebemos do Pai, amando o nosso próximo. Eu quero que diante desta palavra você possa estar recebendo em seu coração. Eu faço aqui algumas aplicações para a sua vida e finalizo orando por você e que o Espírito Santo ele possa testificar tudo o que você está ouvindo aqui. Eu não conheço a sua vida, eu não sei em que situação você se encontra, se você tem inimigos, se esses inimigos te aborrecem ao ponto de você não encontrar nenhuma possibilidade de liberar perdão, de amar aquela pessoa, mas é possível você amar. É possível com o amor de Cristo. Sabe por quê? Eu trago aqui um exemplo, né, bastante conhecido, e a gente finaliza, eu faço uma aplicação para a sua vida e você é abençoado com esse exemplo. Você se lembra muito bem que Davi ele foi convidado por Saul para viver no palácio por um tempo. E Davi fez uma amizade muito grande ali com Jonatas, e no momento em que Davi ele se relacionava com Jonatas, esse amor que Davi sentia por Jonatas era tão grande que em alguns momentos, quando Saul tentou tirar a vida de Davi, Jonas antecipadamente ia até Davi e falava: olha, meu pai quer te prejudicar, meu pai quer te matar, meu pai quer tirar a sua vida. E o que Davi fazia? Davi se organizava, Davi se preparava, Davi se escondia e Davi era liberto da morte. Por quê? Porque Jonas antecipadamente ia até Davi e consultava Davi e falava, ele recebia livramento de morte. Saul tentava matar Davi, mas não conseguia. O que acontece? Davi morre, Jonatas morre também, e Davi agora assume o trono em Israel. Sabe o que acontece? Davi se lembra, existe alguém da casa de Jonatas que eu possa ajudar, que eu possa fazer algo? E aí, uma mulher chamada Ziba, ela responde, existe sim. Existe uma pessoa lá, Mefibosete, mas só que ele é aleijado. E aleijado naquela época não tinha nenhum prestígio, não tinha nenhuma honra. Aí ela fala, mas ele é um aleijado. E o que acontece? Davi pede para chamar, não, vai lá e chama ele. E chama Mefibosete, lá de Lodebar. E pega Mefibosete e coloca agora no seu palácio, sentado na mesa do rei. E assentado ali, comendo com os filhos de Davi, tendo honra. Agora eu te pergunto, Davi ele precisaria fazer isso? Não. Ele não precisaria fazer isso. E talvez você me pergunte também o que isso tem a ver com amar ao próximo. Assim como Davi, ele exerceu misericórdia por aquela pessoa que ele não conhecia, que ele não tinha, na verdade, ele não poderia fazer isso. Ele não tinha nenhuma obrigação de exercer misericórdia em favor de Mefibosete. Mas por causa de Jonatas, por lembrar de Jonatas, por lembrar do livramento de morte que ele recebeu por causa de Jonatas, por ter livrado a sua vida de morte. Agora, por causa disso, com base nisso, ele agora estende a mão para Mefibosete. Ele ama Mefibosete ao ponto de trazer para sua casa. E com isso eu aplico para a sua vida o seguinte: você não vai conseguir amar o seu inimigo, amar o seu próximo, com base, na verdade, nesse amor próprio que você tem. Você só consegue amar o seu inimigo, amar o seu próximo, quando você lembra do livramento de morte que Jesus te deu. Quando você lembra que você estava caminhando rumo ao inferno, prestes a ser condenado, e Jesus te deu livramento de morte. Ele livrou Davi da morte, avisando para ele, recompensou isso de uma certa forma, estendendo a mão para Mefibosete. Assim também você só vai conseguir amar o seu próximo quando você lembra daquilo que Jesus fez por você. Quando você lembra do livramento de morte que Jesus te deu. Aí você cai em si e começa também a estender as mãos para o seu próximo, independentemente se ele é o seu inimigo. Porque é com base no amor de Cristo que você consegue amar o seu próximo. É com base naquilo que Cristo fez por você que você consegue fazer em favor daqueles que estão em sua volta. É com base nesse amor. Agora, com o seu amor, nunca será capaz. Com o meu amor, eu não consigo amar alguém. É difícil amar as pessoas a quem me ama. É difícil amar, muitas das vezes, a minha própria família, porque eu não demonstro isso na prática. Eu falo que amo a minha esposa profundamente, mas tem dias que eu não demonstro isso na prática, é difícil. Agora, quão difícil é amar o inimigo,
Portanto, nós nunca conseguiremos amar o nosso inimigo se não for com base no amor de Cristo, no amor de Cristo Jesus. Eu quero orar em favor da sua vida, para que esse amor de Jesus, ele possa alcançar o seu coração e você consiga, na verdade, você consiga agora, através desse amor, você consiga estar estendendo as mãos para atender a necessidade do seu próximo, independentemente se ele for seu inimigo. Que você consiga, através desse amor de Cristo, estar amando também o seu próximo, ainda que ele esteja te perseguindo, ainda que ele seja seu inimigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de ter ministrado a sua palavra, Pai. A sua palavra foi ministrada aos corações. Eu acredito que muitas pessoas ainda vão ter acesso a esse ensino e vão ser confrontadas de uma certa forma, porque não é fácil amar aqueles que nos perseguem. Não é fácil amar os nossos inimigos, não é fácil orar por aqueles que nos querem o mal. Mas nós sabemos que com base no teu amor, com base no amor que foi manifestado em favor da nossa vida na cruz do Calvário, nós conseguiremos também amar o nosso próximo. Em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa, Pai, que talvez esteja sendo prejudicada, maltratada, perseguida, e que não encontra forças para estar orando em favor desse ofensor. Mas em nome de Jesus, alcança essa vida, alcança esta pessoa, envolve ela com tua graça, Pai. Leva essa pessoa em oração, para que ao invés dela estar, na verdade, manifestando ódio, manifestando ira, guardando reserva de ódio em seu coração, que ela possa dobrar os joelhos, estar orando por esse ofensor, estar orando por essa pessoa que é inimiga, por essa pessoa que quer ver o mal, e para que através do poder da oração, essa pessoa possa ser convertida, possa ser transformada, e ao invés agora de oferecer o mal, possa oferecer o bem. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, não somente a estar recebendo essa palavra em nossos corações, mas colocar também em prática, para que assim a gente se torne filhos de Deus, porque servir a Deus é amar ao próximo. Servirmos a Deus no próximo. Em nome de Jesus, nos ajude a compreender isso, Pai. Nos ajude a compreender isso, porque vai chegar um dia em que o Senhor vai separar uns para a direita e outros para a esquerda. E o Senhor vai falar para os que estão à direita: vinde porque eu tive fome. Vinde, entre no reino do meu Pai porque eu tive fome. Vocês me deram de comer. Eu tive sede e me deram de beber. Eu tive nu, vocês me vestiram, tive na prisão, vocês foram me visitar. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, a estar te adorando, a estar te servindo no próximo, porque foi isso que Jesus ensinou. Isso que Jesus ensinou. Nos ajude a compreender, meu Pai. Nós cremos que o que Jesus falou, o que Jesus revelou aqui nesta palavra, na verdade, é uma revelação que pode alcançar os nossos corações e trazer transformação, para que haja mudança de atitude. Nos ajude, Pai, a cumprir com a Tua palavra, para que o Teu nome possa ser glorificado e que possamos ser mais parecidos contigo. Em nome de Jesus eu oro, abençoando essas pessoas que nos assistiram, Pai. Continue falando com elas, continue estendendo as Suas mãos poderosas e operando maravilhosamente no coração de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Então, que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer você que esteve aqui com a gente até agora. Que Deus continue te abençoando. Agradecer o pastor Marcos que ministrou essa palavra aos nossos corações. Passar aqui alguns avisos bem rápidos. No domingo pela manhã, 9h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, 9h30 da manhã, estamos estudando a carta aos Romanos. E domingo à noite é o culto da família. Então pedimos a você, não marca nada para esses horários, 9h30 da manhã e 7h30 da noite no domingo, esteja junto com a gente, participando, cultuando ao Senhor, porque isso é muito importante. Mesmo que você esteja aí na sua casa, mesmo que não podemos nos reunir no ambiente ali na igreja mesmo, mas cultuarmos ao Senhor é essencial, ainda que virtualmente. Amém? Então que Deus te abençoe. O pastor Marcos acabou de orar e eu vou passar aqui, enquanto eu finalizo tudo ali, ele vai estar dando a bênção apostólica final aqui. Então que Deus te abençoe poderosamente. Temos esses encontros marcados domingo 9h30 e 7h30, 9h30 da manhã e 7h30 da noite. Se Deus quiser, vamos continuar estudando a palavra do Senhor e crescendo em graça e conhecimento do nosso Deus. Última coisa, lembre-se sempre de orar. Nós estamos com propósitos de oração no grupo da igreja. Se você faz parte da igreja, confere lá. Essa semana a irmã Luana está postando os propósitos de oração e a gente está orando em cima disso.
É importante você estar orando, você estar buscando a Deus na sua casa, meditando na palavra, orando sempre, para que você permaneça sempre firme na presença do Senhor. Amém? Então, Pastor Marcos vai estar te abençoando aí e a gente já vai estar finalizando. Deus abençoe, gente. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não se esqueça de compartilhar essa live para mais pessoas serem alcançadas. A gente vai se despedindo por aqui, mas que a graça do nosso Deus, que o amor do nosso Deus, que a graça de Cristo e a doce comunhão do Espírito seja com todos e que todos possamos dizer amém.